glórias te damos, meu Pai. Aleluia, meu Deus. O Senhor é muito bem-vindo, Senhor. Nossas vidas, tua casa de oração, na tua igreja. E agora nós oramos, meu Deus, ao Senhor, mas nós abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito mais profundo do nosso ser, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor meu Deus, o seu sussurro na nossa alma, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, tudo aquilo que nós precisamos fazer para te adorar, para te engrandecer, para te glorificar, para te exaltar, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, é a majestade, é a grandeza, o poder, é a criação. É o Todo-Poderoso que nós amamos e adoramos e precisamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração, Senhor. Mas nos permita, Senhor, nessa noite, pregar o teu Evangelho, a tua palavra, meditar junto com o Espírito Santo, para que a revelação venha para todos nós e para as pessoas que vão nos assistir e sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, já te agradecemos, no nome do teu Filho amado e querido, Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Deixa eu baixar mais um pouquinho o nosso fundo e vamos iniciar já. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, que vai nos acompanhar em Salmos capítulo 7. Para a introdução do culto, nós vamos acompanhar junto com a pastora Glória, vamos meditar junto em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo. Então vamos já meditar com a palavra do Senhor em Salmos 7, versículo 1, versículo 17. Você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo e vamos meditar com a pastora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. E boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Amém? Vamos então ler aqui em Salmos 7, que diz assim: Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate. Despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira.
abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, aqui o que nos chama a atenção aqui é o versículo 17, que ele está nos dizendo para nós: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Ele então vai, com a justiça dele, vai nos proteger, nos guardar, mas nós devemos também retribuir com cantores, com louvores, né, ao Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus das nossas vidas. Irmãos, o nosso tema hoje é: Jesus conhece você. Aleluia. Ele não conhece, ele não quer saber do teu vizinho, ele não quer saber da pessoa que anda com você, ele não quer saber se você tem alguém que é muito seu amigo. Não, ele conhece você. Todos nós temos que ter um particular com Jesus, todos nós temos que ter Jesus como todos para nós, aleluia, que ele esteja em nossas vidas, porque a salvação só está com Jesus Cristo. Só entraremos no reino de Deus, no reino do Pai, aleluia, se nós cremos no Filho. Se nós cremos em Jesus, nós estaremos entrando no reino de Deus. Então, por isso que hoje o nosso tema é: Jesus conhece você, aleluia. E muito bem, as profundezas da tua alma, do teu espírito, Jesus conhece muito bem, porque ele nos comprou com sangue carmesim descido na cruz. Foi crucificado por cada um de nós, mudo, que nem um cordeiro, aleluia, que nem uma ovelha, glória a Deus. Mas Deus, o Pai, ressuscitou ele ao terceiro dia. Então a compra dele, de nós, de todos nós fomos comprados perante o Pai. Nós estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos que crer nele, porque Deus, em João 3,16, capítulo 3, versículo 16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para morrer por todos nós, pela humanidade e por você. Por isso que ele te conhece muito bem, e conhece você pelo nome, viu? Não é de qualquer jeito que ele te conhece, não é pelo teu apelido que ele te conhece, não é pelo teu nome que ele te conhece, aleluia. Muitas pessoas podem não te conhecer, mas ele te conhece, e está com a luneta bem sobre você. Por quê? Como diz aqui em Salmos, Deus defende o justo contra o ímpio. Ele está sempre te defendendo. É nós que muitas vezes não damos importância, é nós que muitas vezes nem chegamos a crer. As coisas que ele nos revela, que nos traz, que nos mostra, às vezes nem nós mesmos não cremos, aleluia. Só cremos quando nós temos um livramento, quando nós somos curados de uma doença, quando nós recebemos um dinheiro que nós precisávamos pagar uma conta, né, que você não sabe de onde veio, apareceu na tua conta, e é dessa forma. Quando alguém te traz alguma coisa, te faz algum bem, né? Conhecendo, é dessa forma que nós muitas vezes agradecemos e falamos para o Senhor muito obrigado, né? E até falamos para outras pessoas: Deus fez um milagre na minha vida, Deus mudou minha vida, Deus transformou, Deus de repente me deu um livramento no trânsito. Então nós estamos sempre, o crente tem que falar dessa forma, o crente tem que ter na ponta da língua, Jesus Cristo na ponta da língua, Deus na ponta da língua, a palavra na ponta da língua, tem que estar na hora. Aconteceu alguma coisa extraordinária que você não esperava que acontecesse, foi Deus que fez, aleluia. Não é por você, pelo teu esforço, não. Não é quem falou para você que ia fazer e ia acontecer, não. É Deus que faz. Por isso que ele conhece muito bem o nosso coração, conhece muito bem você, conhece muito bem eu, de frente para trás, de trás para frente, de lado, de qualquer jeito, não tem jeito, aleluia. Paulo fala: se eu estou orando no céu, se eu estou no céu, lá o Senhor está. Se eu estou embaixo da terra, lá o Senhor está. Se eu estou na água, lá o Senhor está. Em todo lugar o Senhor está.
Como que eu vou me esconder do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, meus queridos, se você vamos meditar na palavra do Senhor dessa noite, abre lá em Lucas capítulo 5. Nós vamos estudar junto com o doutor médico Lucas, que escreveu esse livro de Lucas, capítulo 5. Nós já vamos começar com as coisas maravilhosas que Deus fez, que Jesus fez. Aleluia. Porque além de Ele te conhecer, Ele também quer que você faça alguma coisa, quer que você transmita alguma coisa. Esperar os irmãos aqui preparar, as irmãs preparar primeiro o ar-condicionado aqui, porque está muito quente. Irmãos, Japão, quando esquenta de verdade, viu? E é abafado, porque é ilha, né? Quando é ilha, ele abafa. Aleluia, glória a Deus. Aproveitando essa paralisação, eu quero cumprimentar o Brasil com um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos aí, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastores que deixamos aí. Cumprimentar também o Japão com boa noite, com Bauá, a toda a nossa comunidade brasileira, os pastores e amigos, né? Todos vocês, que Deus abençoe e proteja todos vocês, e vamos pregar o Evangelho nessa nação, de qualquer forma, de qualquer jeito, para que nós possamos alcançar essas vidas para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a África. Deus abençoe grandemente o trabalho que vocês estão fazendo aí, levando o alimento para essas crianças, o alimento para essas pessoas e o alimento espiritual também, que é a palavra de Deus. Deus abençoe os pastores, os missionários, os obreiros que estão à frente desse trabalho. Eu sei que não é fácil, porque nós já fizemos esse trabalho, aleluia, e nós continuaremos fazendo também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí, irmãos, tá? Glória a Deus. Estamos orando por todos vocês, em nome de Jesus. Então, continuando, irmãos, aqui a palavra do Senhor, as irmãs já resolveram o problema do ar-condicionado ali. Então, a palavra do Senhor, aqui no capítulo 5 de Lucas, eu quero que você abra sua Bíblia também, diz assim, a pesca maravilhosa. Vamos ver, irmãos, você já ouviu várias vezes essa pregação, você já ouviu várias vezes e já leu também a respeito da pesca maravilhosa, mas realmente é maravilhosa. Pensa comigo, se Jesus faz um milagre, aleluia, e a pesca é maravilhosa, né? O que você vai fazer quando você vai pescar e doravante, talvez você nunca pegou uma porção de peixe e de repente você pega peixe? Não é maravilhoso você fisgar um peixe tirado do rio, do mar? Não é maravilhoso? A gente se sente bem, né? Porque eu já pesquei, sei como é que é, irmãos. Então, e vou continuar pescando, claro. E a pastora também está aqui, é uma pescadora de primeira linha. Então, irmãos, quando você pesca, se sente bem, né? E aqui está dizendo a pesca maravilhosa. Vamos ver o que Jesus está falando. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Irmãos, Jesus aparece na praia e ali os pescadores estão vindo com seus barcos da pesca, Pedro, Simão e mais os outros irmãos, e aí eles pararam para lavar suas redes. E Jesus pede, porque ele estava ensinando na praia o pessoal, ele pede para entrar no barco para ensinar através de dentro do barco. Mas era um pretexto para que ele ganhasse aqueles homens para a obra que ele tinha. Aleluia. Isso que é maravilhoso. E sabe por que Jesus conhece o seu coração? Sabe por que Jesus te conhece? Você. Porque Ele quer que você faça a mesma coisa. Ele entra dentro da tua vida
Ele começa a tirar todas as suas arestas, todos aqueles problemas que você sempre está pondo sobre a sua vida, e sempre está tentando resolvê-los. E ele tira tudo isso aí e coloca você numa alegria, numa paz, numa mansidão, para você poder fazer a obra dele. Seguindo aqui agora a leitura, nós vamos ver por que Jesus entrou no barco de Simão Pedro. Entrando nos barcos que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quer dizer, ele estava ensinando a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Repreendeu-lhe Simão: mestre, né? É igual todos nós. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, por que ele falou sobre a tua palavra? Porque ele ouviu Jesus pregar em cima do barco para aquela multidão. Então já começou a crendo. Ele já começou crendo. É igual você que está na igreja, está ouvindo o culto, você que está nos assistindo também, está ouvindo a palavra do Senhor. Então a palavra está entrando, a palavra está mudando alguma coisa aí dentro. Aleluia. Está fazendo alguma coisa aí dentro que você nem percebeu ainda, mas está fazendo. Então Pedro, Simão Pedro, que era o dono do barco, né? Olha que Jesus entrou aqui, estava ensinando, ele estava ali, mas estava ouvindo. E aí ele fala para Jesus: mas lançamos a noite inteira. E eu sei como é que é. Lançaram a noite inteira para pescar, mas não conseguiram nada. Mas ele, como ele ouviu a palavra, ele falou assim: sobre a tua palavra eu vou lançar. Sabe o que você tem que fazer na sua vida a partir de hoje? Aleluia. É ler a palavra do Senhor, e através da palavra do Senhor você vai dar os passos para que você venha conquistar o que você quer, venha buscar aquilo que você deseja. É através da palavra, porque aqui está o manual da nossa existência aqui na terra. Aqui está a palavra de Deus para que nós possamos ir bem. Eu vou repetir de novo. Moisés falou antes que Deus recolhesse a ele, aleluia, que Josué ia ficar no lugar dele. Josué não saía da porta da tenda, sempre ouvindo a palavra, sempre ouvindo Moisés falando com Deus, porque Deus falava com Moisés assim cara a cara, porque era amigo. Então ele estava sempre ouvindo da porta da tenda, e ele era o sucessor de Moisés. Só que Moisés chegou para ele: para que você se dê bem, para conduzir esse povo, para conduzir a tua vida, para que você prospere e cresça, medite nessa palavra de dia e de noite. Sabe o que é isso? Sem parar, 24 horas meditando na palavra do Senhor. Está conduzindo o povo, mas está com a palavra na cabeça. Senta para descansar, mas vai ler a palavra. Vai beber uma água, fazer uma coisa, mas está com a palavra. Aleluia. Você vai para o seu trabalho, você ouve a palavra. Põe lá no celular, põe lá no teu rádio, põe em algum lugar, né? Põe um fone no ouvido do seu trabalho. Você está ouvindo a palavra. Deu uma folga, dá a palavra. Tira o que o quê? Tira, vai ouvir a palavra, vai falar da palavra. Não perca tempo, porque é a palavra que vai conduzir você aqui nessa terra, aquilo que você deseja e quer. Agora, se você deixar sua mente vazia, você sabe que é o que é. O que é mente vazia, pastor? Oficina do diabo. Oficina do diabo, tá vendo? Como sabe? Mente vazia é oficina do diabo. O diabo fica pondo minhoca na tua cabeça. Fica pondo preocupação, fica pondo uma série de coisas que você não vai conquistar. Traz coisa do passado, começa a jogar sobre você, sabe? Uma indecisão, você fica preocupado com uma série de coisas. Então, a mente não pode estar vazia. E quando a mente está cheia da palavra, quando nós nos preocupamos com a palavra e buscamos a palavra, a revelação, a porta da revelação de Deus abre e vem sobre nós. Aleluia. Quer ver por quê? Pedro respondeu daquela forma: sobre a tua palavra eu vou lançar a redes. Isto fazendo, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes.
rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aleluia. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Você está vendo como de repente eles pescaram um monte de peixe, né? 150 peixes grandes. Aí eles chamaram os companheiros para dividir, que não conseguiram pescar a noite inteira também. Também tem isso, viu, irmão? Você vai prosperar, Deus vai te dar a prosperidade, Deus vai te entregar, né, a prosperidade. Você deve ver o que está acontecendo com os necessitados. Amar o teu irmão como a si mesmo, né? Não vai querer tudo para você ficar no poder e começar a espizinhar aqueles que precisam e necessitam, né? Então Pedro aqui já chamou os companheiros, dividiram tudo, né? Mas por quê? Sobre a tua palavra eu vou lançar. Foi um milagre? Foi um milagre que aconteceu? Não. Sabe o que aconteceu? Obediência. Ele obedeceu. E quando nós obedecemos a Deus, as coisas acontecem. Nós temos que carregar 5 palavrinhas na nossa mente, no nosso coração, todos os dias: amor, fé, esperança, perseverança e obediência. Guarda isso no teu coração, repete todo dia. É isso. E aqui aconteceu com Pedro. Se na hora que Jesus falou com ele: afasta o seu barco e joga essa rede ali do lado ali, ele ia falar: para que eu vou jogar ali? Estou cansado, vou pegar e vamos embora, gente. Amanhã a gente vai lançar essa rede. Não. Mas antes ele teve que fazer o quê? Ouvir a palavra. E a hora que ele ouviu a palavra, ele obedeceu. Ele obedeceu. E na obediência que acontece os milagres em nossas vidas. Muita gente quer milagre. Muita gente quer cura, libertação, milagre, prosperidade e tudo, mas cadê a obediência? Quando Jesus fala para você assim: olha, separa uma parte do teu dinheiro, compra uma cesta básica e leva para aquela pessoa que está passando necessidade lá. Você não faz. Olha, aconteceu uma enchente lá, precisa mandar um monte de coisa para lá, roupa, tal, não sei o quê. Você nem se preocupa e mandar para a tua igreja mandar para lá. Não se preocupa, certo? Seu irmão passando necessidade lá, passando fome lá, não sei o quê, com vergonha de pedir as coisas, e você sabe disso, mas você não ajuda. Isso chama obediência, irmãos. Aleluia. E aqui, na palavra do Senhor, eles fizeram sinais para os irmãos para dividir os peixes. Ele não quis achar para eles, não. Ensinou para eles: irmão, vem aqui, pegamos um monte de peixe aqui. Aí prosseguindo, vamos lá. Encheram o barco, ficou até o barco a pique. Imagina que era um monte de peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: olha outra obediência. Ele reconheceu. Por quê? Ele estava numa situação precisando realmente pescar aqueles peixes para poder vender. Realmente ele precisava pegar aqueles peixes, né? Então a situação dele fez com que ele se prostrou perante os pés de Jesus. E às vezes você recebe uma bênção, recebe um milagre, mas nem se dá bola, tinha que acontecer mesmo e acabou. Não, foi Jesus que fez. Sabe por quê? Porque Ele conhece você. A partir de hoje, tudo que acontecer na tua vida, pode ser a menor coisinha, agradeça a Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Jesus amado, meu Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: olha o que ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Olha a humildade. Um pescador de peixe, para poder sobreviver, chega para Jesus: afasta de mim porque eu sou pecador. Reconhecendo. Primeiro, a palavra entrou dentro dele. Segundo, ele obedece: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Ele recebe a bênção. Ele chega para Jesus, reconhece Ele como Senhor, se prostra sobre os pés de Jesus: afasta de mim porque eu sou pecador, Senhor. É isso que nós temos que fazer. Somos pecadores, irmãos, e fracos, e precisamos da misericórdia de Deus. Versículo 9: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Por quê? Quem não vai ficar admirado e abençoado quando você recebe alguma coisa que você nem esperava, mas estava precisando? Me diga. Você fica feliz demais. Eu fico feliz. Eu agradeço a Deus o ano inteiro. Quando você está, às vezes você nem está esperando, ou então você estava esperando, mas nunca vem. Mas depois de um tempo vem. A minha maior alegria da minha vida foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu fiquei 1 ano e meio esperando, buscando. Chegou uma hora que eu falei assim: não, acho que eu sou muito pecador, não tem jeito de receber o batismo do Espírito Santo, tem que deixar só com a minha mãe e com a minha irmã mesmo. Mas quando eu menos esperava, chegou. Às vezes você orou o ano passado e ainda não veio, mas aguarde, a sua oração não vai voltar vazia. Aguarde. Agora, sempre lembre do que você pediu lá atrás. Viu? Vai demorar, mas não tem problema. Abraão e sua mulher, o anjo apareceu, ele tinha 75 anos. E o anjo falou para ele assim: a mulher era estéril, queria ter um filho de qualquer forma para ser o herdeiro. Tá? 75 anos. Pois o anjo apareceu e falou: Abraão, a sua mulher vai ter um filho. A Sara riu atrás da porta. Tanto é que o menino foi chamado, que nasceu depois, de Isaac, que é a risada, quer dizer risada. Só que eles foram ter esse milagre depois de 25 anos. Chegou para eles. Teve o filho. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E você pensa que eles existiram? Não. Carregaram aquela mensagem, aquele revelação, todo o tempo com eles, e aguardando a revelação. Então, tudo aquilo que você pede, que você ora, você pode aguardar que o Senhor vai fazer. Agora no tempo dele, viu? Não adianta você pôr a carroça na frente dos bois, que não vai acontecer nada. E nem pôr Deus na parede. Cada vez que você põe Deus na parede, ou então você comenta com alguém, aleluia, toma cuidado com quem você comenta. Você comenta com alguém, vai atrasando cada vez mais. Agora, se você ficar em segredo com ele, porque ele te conhece, seu coração conhece você, você ficar em segredo com ele, ele vai só transmitir para você. Ele vai revelar só para você. Imagina esperar 25 anos. Mas Deus já faz dessa forma, que é para a honra e glória dele. Aleluia. Quanto mais se espera, mais ficamos assim. Não precisa ficar ansioso. Fique na esperança do amor de Deus.
nos dias de hoje já ficamos ansiosos, já quer para amanhã, já quer para já. Não adianta. Deus não está dentro do tempo, você está dentro do tempo, Ele não está dentro do tempo. Você está dentro do tempo, da matéria e da energia. Ele está fora dos três, porque Ele que criou. E você é isso aí: tempo, energia e matéria. E acabou. E Ele que domina. E Ele faz do jeito que Ele quiser. E aqui Ele diz assim, versículo 10: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas. Quando Simão falou, afasta de mim porque eu sou pecador, Jesus falou assim: não temas. E Jesus fala a mesma coisa para você, para mim: não temas. Não tem problema que você é pecador. Eu amo o pecador, só não amo o pecado, ele fala. Aleluia. Não temas. Só de você ter falado isso, você já está se arrependendo dos meus pés. Só de você ter falado isso, você já está se arrependendo. E só porque você falou isso, veja o que ele fez com Pedro. Não temas, doravante serás pescador de homem. Então existia em toda essa leitura que nós fizemos, e que Jesus fez vamos falar assim, essa revelação, esse milagre para eles, existia algo que Jesus queria fazer com aqueles pescadores. Aleluia. Pescadores iletrados, vamos falar assim, não tinha estudo, mas tinha uma coisa no coração: sinceridade, luta, dia em dia lutando, e sinceridade e humildade. Desse jeito. E Jesus veio desse jeito no mundo. Então ele falou assim: não temas, eu vou fazer de você pescadores de homem. E é isso que Ele quer fazer com você, comigo, com você que está nos assistindo. Ele quer fazer nós todos pescadores de homens. Quando eu falo homens, envolve mulher, criança, velho, adulto, tudo. Aleluia. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Agora eu te pergunto, por que eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus? Porque Ele era Jesus? Eles nem conheciam Ele ainda. Eles estavam esperando o Messias chegar. Mas o Messias que eles estavam esperando chegar era um rei forte, com a espada de ouro, que chegaria e tomasse todo o Império Romano e livrasse eles dos impostos, de tudo que o Império Romano estava fazendo. É isso que eles queriam: um justiceiro, uma pessoa forte, a pessoa chegasse lá e acabasse com tudo. É esse Messias que eles estavam esperando. Mas olha o Messias que apareceu na beira da praia, ensinando. De repente faz esse milagre na frente deles, e eles se rendem a Ele. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Por isso que Jesus conhece você. Você já é um milagre para Ele. Ele não precisa chegar para você e fazer um milagre para você. Você já é um milagre dele. E Ele espera que você mantenha dessa forma, para você fazer morada com Ele. Pelo menos isso que Ele falou: eu vou subir, vou preparar morada para todos vocês, e eu mesmo voltarei para buscá-los. Ele não vai mandar ninguém buscar você, não.
Ele vai mandar anjo, vai mandar ninguém. Esquece o negócio de anjo, esquece essas coisas. Ele vem pessoalmente te buscar. Então você e eu, como ele nos conhece, aleluia, Ele quer que nós sejamos como Ele. Você já pensou nisso? Se você se aprofundar nesse pensamento, na leitura, se você se aproximar na intimidade com Jesus, quer que eu te fale um negócio? Você larga esse mundo, você larga tudo e vai seguir Ele. Você esquece tudo que você está fazendo e vai andar só com Ele. Você já pensou nisso? Já passou isso pela sua cabeça? Momentaneamente passa, não passa? Momentaneamente dá vontade de largar tudo e fazer a obra do Senhor? Não dá vontade de sair por aí pregando o Evangelho e tal, e andando de cidade em cidade, que nem Jesus fazia com os seus discípulos? Dá. Vem aquela força, aquela entrada do Espírito Santo sobre nossa alma, nosso espírito, nos dá aquela força, aquela momentaneamente, e dá vontade de fazer isto. Aleluia. Esse é um. Agora, vamos falar outro. A cura do leproso. A cura do leproso. Então aqui foi o comecinho de tudo. Esse milagre da pesca maravilhosa foi o comecinho de tudo, para que ele pudesse reunir os seus apóstolos para ser pescadores de homens. Precisou o quê? Ouvir a palavra. Precisou o quê? Pescar lá 150 grandes peixes. Precisou o quê? Se arrepender. Porque eles podiam muito bem pegar aqueles 150 peixes lá, todos eles ali, que maravilha, que legal, como muita gente faz, né? Recebe um milagre e nunca mais volta, não agradece Deus, não agradece Jesus, tal, não volta para a igreja, não faz mais nada. Tinha que acontecer mesmo e acabou. Não. Eles humildemente estavam agradecidos ao Senhor, e quando o Senhor falou para eles assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eles não pensaram duas vezes, largaram tudo e foram seguir Jesus. Porque ele nem precisou falar assim: eu sou o Messias. Não precisou. Só que ouvir a palavra. Eles ouviram a palavra do Senhor. E sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Então ele jogou a rede sobre a palavra dele. Ele creu na quê? Na palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra para poder evangelizar, pregar a palavra, para que pessoas venham acreditar e venham também ser pescadores de homens. E a cura de um leproso aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que o leproso fez quando encontrou Jesus? Já entrou com a fé dele. Ele já entrou com a fé dele. É o que falta em nós. Ele já entrou com a fé dele. Se quiseres, pode me curar. Então ele já chegou acreditando, crendo já que ia ser curado. Sem dúvida nenhuma. Versículo 14: ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse. 13, voltando 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E muitas vezes você faz a oração: Senhor, se der, se eu merecer, ou se puder, o Senhor pega e faz isso para mim. Eu sei que não sou merecedor de nada, mas se o Senhor puder fazer,
eu vou lhe agradecer, eu vou fazer tua obra, eu vou ajudar lá que necessidade está precisando. Eu sei que eu não sou merecedor de absolutamente nada, meu Senhor, mas eu preciso disto. Esquece isso, irmão. Esquece essa conversa, esquece esse negocinho que você não é merecedor, porque Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe que você vai ser igual a Ele. Então não tem essa conversinha, não tem que ser que nem o leproso. Se quer, o Senhor me cura. É direto e categórico. Sobre a tua palavra eu vou jogar isso aqui. É assim. Não é querer fazer de coitadinho na frente de Jesus, não, que Jesus dá uma marretada na tua cabeça e vai ver só. Não tem, você, se Ele te conhece, você não tem que fazer de coitadinho na frente dele, você tem que chegar e já chegar na fé. O leproso chegou na fé. Pedro, queira ou não queira, foi na fé. Sobre a tua palavra eu vou jogar. É fé. Versículo 14 agora. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aleluia. Para que haja testemunho ao povo, o povo poder fazer isso também, acreditar. Esse aqui é um testemunho do leproso. Então, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o povo nos dias de hoje, é que falta crer, falta fé. Aleluia. Versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Depois que o leproso foi curado, aí o povo começou a trazer os enfermos. Ele falou para ele que não diga a ninguém. Agora, se acontece na tua igreja, se você faça alguma coisa, tira uma selfie de mim aqui, põe ele do meu lado aqui, que nem muitas pessoas vai no hospital, lá, fica tirando foto junto com o doente lá, falando que estou aqui, tirando selfie. Meu irmão, o que é isso? Jesus até falou, não conta para ninguém não, tá? O segredo é você e Jesus, né? O segredo é... Mas fica tirando selfie, mostra, porque você acha que vai encher sua igreja desse jeito? Mostra lá que é eu que estou fazendo aqui, é o que aconteceu, tira aí, põe no Instagram, põe no Facebook, põe no... Olha o que Jesus fazia. Não é você que vai aparecer, é Jesus que vai aparecer e fazer você aparecer. Ele, porém, versículo 16, vamos terminar essa parte. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus saía de cena. Fazia um milagre desse, ele saía de cena. Aleluia. Agora acontece lá com você já quer tirar fotos. Tira uma selfie aqui de mim e põe no Instagram e fala que eu que fiz, hein? Ele sai de cena. O certo é esse, irmão. Agora eu conheço muitos homens, muitas mulheres de Deus, homens de Deus, que já fizeram, já aconteceu isso, e eles pegaram e saíram de cena. Aleluia. Depois vem a cura de um paralítico em Cafarnaum. Olha só como foi uma sequência depois que aconteceu aquilo lá no barco do Pedro, né? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo,
por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Aleluia. Jesus estava numa casa e em cima tinha um telhado. Como a multidão todinha estava ali na casa para ver os milagres que estavam acontecendo, que Jesus estava curando, expulsando demônio, curando os enfermos, aquela pessoa não ia conseguir chegar, esse paralítico não ia conseguir chegar. Então os amigos subiram lá no eirado, lá em cima, abriram o teto lá, o telhado lá, e falaram para ele, a mulher que viu, a irmã que viu o milagre lá com o leproso, que sumiu a lepra dele, ela viu aquele milagre e levou esse amigo lá e desceu para o eirado lá. Aleluia. Jesus olhou para ela, a sua fé é maravilhosa, e desceu o paralítico, que ele curou o paralítico. Então, oração, orar e ação. Ela viu, ela orou, ela pegou, teve uma ação. Não dá para chegar até lá? Vamos descer pelo telhado. Por isso que Jesus falou, a sua fé é maravilhosa. Você tem que ter uma ação também. Não é só você orar e ficar parado, esperando. Não. Como todo mundo fala por aí, né? Tem essa coisa que fala por aí. Você está esperando cair do céu? Não vai cair. A gente falava isso quando a pessoa está procurando emprego, né? Você já foi procurar emprego? Já foi bater nas portas? Já mandou seus currículos? Ah, não, ainda não, tá, não sei o quê. Está esperando cair do céu? Não é assim? E essa cura que aconteceu, vamos continuar aqui, a palavra do Senhor. E vendo-lhe a fé, versículo 20, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrojavam-se dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vossos corações, em vosso coração, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Aleluia. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Pensa aquele pessoal que estava perseguindo ele, os saduceus, os fariseus, que não acontecia nada nas igrejas deles, só coisas erradas estavam acontecendo, né? Então, Jesus chega e começa a fazer os milagres naquelas pessoas humildes. Só que a multidão ia tudo atrás de Jesus. Eles ficaram com o quê? Com ciúmes. Mas só que eles não conseguiam fazer, então eles arrumavam alguma coisa que era para poder contrariar Jesus e fazer a cabeça do povo para não seguir mais Jesus. Porque a sinagoga estava esvaziando, as igrejas estavam esvaziando. Porque Jesus fazia e não cobrava nada. Ele não pedia dízimo, oferta, não pegava nada. Ele recebia automaticamente. As irmãs lá, a Joana, do cônsul, esposa do cônsul, ajudava ele automaticamente. É assim. Ele não precisava pedir. E também ele não tinha onde deitar a sua cabeça. Foi o que ele respondeu lá para o riquinho. O que eu devo fazer para te seguir? O riquinho perguntou para Jesus. Jesus falou assim, para me seguir? Você sabe todos os mandamentos? Sei. Só que vou te dizer uma coisa. O homem não tem onde deitar a sua cabeça. Quer dizer, não tem lugar para ele dormir. Não tem aonde ele nem tem tempo de dormir. Suas raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o homem não tem onde deitar sua cabeça. Você está me entendendo? Quer dizer, Deus criou as raposas, mas já deu um ninho. Criou
os pássaros, mas já deu o ninho. Mas o homem ele criou, mas não deu nada. Te deu inteligência, sabedoria, força, fé, amor. Te deu o mundo inteiro para que você domine. Por isso que você tem que erguer tua casa, você tem que trabalhar, você tem que amar a Deus, guardar sua palavra. Está me entendendo? E você consegue tudo isso. Já percebeu isso? A raposa é só aquilo. O pássaro também é só aquilo. Agora você não. E ele alimenta todos eles de graça, né? Todos eles têm seus alimentos de graça. Nós temos que fazer o quê? Lutar pelo nosso alimento, plantar, colher, que nem o jardim do Éden. Era para nós estar vivendo que nem o jardim do Éden, mas era através do pecado, Adão e Eva. Nós hoje, nos dias de hoje, como Deus determinou, você vai trabalhar, Adão, e vai sustentar sua família. Eva vai ter dor de parto, criar os filhos, né? Por isso que você está passando por tudo isso e ainda passa dando glória a Deus, porque você consegue tudo, não é verdade? E com Deus melhor ainda. Ele fala no versículo 24: para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno que levanta-te e toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomou seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Quer dizer, ele recebeu um milagre, mas ele não voltou para casa só falando, nada com nada. Ele voltou para casa glorificando a Deus, reconhecendo que o milagre foi de Deus. Amém? Você já recebeu algum milagre de Deus? Eu já recebi. Se você já recebeu, você deve estar glorificando até hoje, né? Que eu glorifico até hoje. Versículo 6: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Quer dizer, todos aqueles que estavam lá, inclusive os saduceus, fariseus, inclusive até tinha um homem lá que era um dos principais, né, que estava lá também, e ele também estava glorificando a Deus. Nicodemos estava presente nessa casa. Eles não se envolviam assim com o povo assim, e ia nas casas assim, não, mas nesse dia ele foi. Por isso que ele pediu depois um encontro com Jesus. Ele chega para Jesus e falou: mestre, ninguém pode fazer sinais se Deus estiver com ele. E Nicodemos pensou que ele veio para acabar com os impostos, com a perseguição dos romanos. Mas aí Jesus falou para ele assim: não, eu vim aqui para libertá-los do pecado. Mas como assim? Libertá-los do pecado? Livrar-los do pecado para mostrar para vocês que tem uma vida eterna, um reino para que vocês possam entrar, para ficar o resto da vida adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor continua. A vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: segue-me, que é o Mateus, né? Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Como assim? Ele tinha um bom cargo, um bom salário, trabalhava para os romanos, era um coletor de impostos, e de repente Jesus passa na rua, olha para ele e fala para ele: segue-me. E ele pega e segue.
Você já imaginou isso aí? Você tem uma posição, você está trabalhando, você tem suas coisas, você tem que pagar seus impostos, pagar aquilo certinho, mas de repente Jesus chega para você e fala assim: segue-me. Foi o que Mateus fez, largou tudo e seguiu Jesus. Aqui está um exemplo da vocação de Levi, quer dizer, perdão. Aí em seguida Jesus come com os pecadores. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicano e pecadores? Porque eles faziam distinção das pessoas, esses fariseus e esses escribas faziam, então não queriam que aquelas pessoas comessem com eles. E o que Jesus nos ensina é que nós não façamos isso também com as pessoas. Menosprezar, perseguir, né? Não querer andar. Está certo que tem umas pessoas que a gente não deve andar mesmo, que vivem isso em roda de escarnecedores. Esse você não precisa andar. Mas tem umas pessoas que a gente não pode fazer acepção, né? É como dizem: você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Você dorme hoje, amanhã você não sabe o que vai acontecer. Respondendo Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, os sãos, e é uma verdade isso aí, estavam se sentindo, os fariseus, os escribas, achando que eles, né, tinham poder. E ele fala: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então ele estava com as pessoas ali que precisavam ouvir a palavra do Senhor, pessoas ali que precisavam ter Jesus com eles, ouvir a palavra, transformar. E assim nos dias de hoje, nos tempos de hoje, as pessoas têm que ouvir a palavra do Senhor, porque ela está em todo lugar nos dias de hoje. Está em todo lugar. Que nem aqui, nós estamos fazendo a live. Essa live está alcançando já, nos dias de hoje, Indonésia, Filipinas. Então, já tem alguns países, que nem a África, tem alguns países que já está alcançando além do Brasil. E assim vai para o mundo afora. Pessoas que estão assistindo a palavra, traduzindo a língua deles, para poder entender o que está sendo falado. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Por isso que fala, respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. E é isto que precisamos fazer. Aí seguindo tem aqui a respeito do jejum. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam, fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Aleluia. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também eles disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajuntará à velha. E ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá os outros, entornar-se-á
o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tem bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aleluia. O que ele quis dizer com essa parábola aqui? Que não se põe vinho novo em odre velho, porque aquelas pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir a palavra do Senhor, não poderia colocar coisa nova neles, que aí pode desistir no meio do caminho. Então tem que ser ensinado tintim por tintim. É como na igreja, é como o ensinamento da palavra. Você tem que falar tintim por tintim. Não adianta você jogar tudo em cima da pessoa, que a pessoa vai desistir. É como a pessoa que aceita Jesus e é batizado nas águas. Depois você tem que ir tratando, ensinando, mostrando o caminho. É isso que ele está querendo dizer. E sendo que os fariseus já não queriam isso aí. Eles faziam o quê? Persuadia os homens, as pessoas, né? Falava que tinha que fazer tal coisa e era obrigado, e ameaçava. E Jesus não, está ensinando completamente diferente. Então ele está carregando os discípulos, foram 3 anos e meio, ensinando, mostrando, passo a passo, como seria o reino e como é o reino. Então tudo começa aqui na terra. Tudo começa com você, comigo, com você que está nos assistindo. Começa tudo aqui. Aí você aprende a ler a palavra. Você cada vez mais vai crescendo. Primeiro você começa a tomar leite, como eu disse. Depois você vai começar a comer macotó, porque aí vem a marretada de Jeová, vem a espada de Jeová, vem a perseguição daquele lá de fora. Mas aí, como você está revestido da palavra de Deus, nada vai mudar a sua mente, nada vai mudar a sua cabeça. Você vai estar sempre seguindo a Jesus e crendo nele. Aleluia. Então o que ele quis dizer e o que ele quis entregar para todos nós é essa palavra, e através dessa palavra ele diz que ele conhece você e conhece a mim. Amém? Até aqui passamos 3 minutos, mas vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo também, curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de pregar o teu evangelho, a tua palavra, esse ensinamento que adentrou o nosso coração, para que nós venhamos aprender mais do Senhor, para que nós venhamos guardar a nossa fé, para que nós venhamos realmente fazer a tua vontade e o teu querer. Que o teu nome seja glorificado e que todas as pessoas, Pai, possam se render ao Senhor, crer no Senhor, buscar no Senhor, meditar na tua palavra, fazer a tua obra, meu Deus, e entender que existe um reino após esse que nós vivemos aqui na terra, que é a nossa vida eterna, junto ao teu reino, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos por essas vidas, que o Senhor possa estender as mãos a cada um deles, e eles possam entender, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nós temos que crer no Filho, para que nós chegamos ao Pai e entremos no reino do Senhor, para adorar somente ao Pai. E o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, estender as mãos àquelas vidas que nesse momento que estávamos assistindo, Senhor, que precisava de uma cura, que precisava, Senhor, meu Deus, de uma transformação, de uma libertação, que eles sejam alcançados, Senhor, através dessa palavra, que sejam transformados através dessa palavra, que se existiu algum leproso, Senhor, que seja curado pelo poder do Senhor, se existiu algum paralítico, Senhor, que ele levante da cadeira de roda agora, pelo poder do Senhor, meu Pai. Se existiu alguma doença, Pai, um câncer maligno, que seja curado agora pelas tuas mãos, pelo teu poder, Senhor. Se existiu, meu Deus, algum que está precisando de vista, enxergar, que o Senhor toque os olhos dessa pessoa e ele volta a enxergar, Pai. Que o Senhor possa tocar com as tuas mãos, porque a tua palavra diz que o Senhor fez muitas curas, que o Senhor curou, meu Pai, o paralítico, o Senhor curou, meu Pai, muitas vidas, Pai. O Senhor curou o leproso, o Senhor curou e ressuscitou os mortos, Pai. Então, meu Deus, nós pedimos por essas vidas que muito
oram pedindo que os seus entes queridos sejam curados, sejam alcançados, que estão na UTI, que estão já, meu Deus, enganados pelos médicos, vidas, meu Pai, que se encontram ainda, meu Deus, passando por uma doença, Senhor, que não queriam passar. Meu Deus, que o Senhor possa estender as mãos e libertá-los dessa doença, Pai, assim como o Senhor fez, assim como está escrito na Tua Palavra, porque muitos milagres que o Senhor fez ainda não foi escrito em tudo na Bíblia Sagrada, mas as que já têm, Senhor, nós lemos e sabemos que o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, e vai ser o mesmo de sempre. Então, Senhor, alcança essa vida que ora, que pede, Senhor, essa família, Senhor, que precisa tanto da união, que precisa voltar ao primeiro amor, essa família que está sendo destruída. Nós já repreendemos esse Satanás, essa seta maligna, esse mal, essa maldição que entrou sobre essa família, para destruir essa família. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que as Tuas mãos alcancem essa família em nome de Jesus Cristo, e tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos ao Espírito Santo pelo ensinamento, pela explicação, pela revelação que nós recebemos nessa noite, e que essas vidas que nos assistiram e aquelas que vão nos assistir, que sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor, porque o Senhor conhece a cada um de nós, em nome de Jesus, e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Te pedimos e te agradecemos nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, curva sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vou ministrar a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com toda a sua família, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que merece a honra e toda a glória. Amém. Vão em paz, Deus acompanhe. Até amanhã, domingo, às 10h30 da manhã, com um culto poderoso, uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, um beijo no coração.